Olá! Hoje a gente vai mergulhar num movimento que simplesmente virou a história da literatura de cabeça para baixo. Vamos desvendar o arcadismo e entender por que essa busca toda pela simplicidade foi, na verdade, uma baita de uma revolução. Para começar, fica aqui uma provocação. E se, no meio de um mundo cheio de excessos, de complicações, buscar o simples fosse o ato mais radical de todos? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos sacar como o arcadismo nasceu como uma resposta ao exagero. Depois, vamos ver o contexto de uma era de revoluções e qual era o código deles para essa tal simplicidade. Na sequência, a gente aterrissa no Brasil para conhecer os poetas que também eram políticos e, por fim, vamos pensar no legado que essa ideia de vida simples deixou para a gente. Ok, vamos lá. Para a gente entender o arcadismo, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tenta imaginar um cenário artístico super dramático, complexo, cheio de excessos. Esse era o ambiente, e foi exatamente por isso que a arte do século XVIII pedia, quase que implorava, por um ar fresco, um novo começo. E aqui está o pulo do gato. Esse movimento nasceu como uma oposição direta ao barroco, sabe? Onde o barroco era todo rebuscado, cheio de detalhes e conflitos. Os árcades buscaram a razão, a clareza, um retorno aos ideais lá dos clássicos e do Renascimento. Foi tipo uma faxina geral na estética da época. Mas olha só, essa revolução na arte não aconteceu do nada, num vácuo. O arcadismo foi, na verdade, um filho do seu tempo, o agitadíssimo século XVIII, uma época de transformações tão intensas que mudaram o mundo para sempre. Agora, o que é fascinante de ver aqui é como tudo isso se conecta. O iluminismo veio e colocou a razão no centro de tudo. E essa forma de pensar acabou explodindo em movimentos políticos como a Revolução Francesa e, aqui no nosso quintal, a Inconfidência Mineira. Os poetas árcades estavam respirando esse ar de mudança o tempo todo. E essa dupla de imagens mostra essa conexão de um jeito brilhante. De um lado, o fervor da Revolução lá na França, do outro, a luta pela independência em Minas Gerais. A mesma sede por liberdade e por novas ideias que movia a política também guiava a pena dos poetas. Certo. Então, como é que esses poetas transformaram essas ideias todas em arte? Bom, eles criaram uma espécie de código, um conjunto de princípios, em latim, que meio que definiam a visão do mundo deles. E no coração desse código estava um contraste gigante. De um lado a cidade, que era vista como um lugar de corrupção, de materialismo, e do outro, o campo, super idealizado como um refúgio de paz e pureza. Essa oposição é a chave para entender todo o resto. O primeiro lema era o fugere urben, ou seja, um chamado para fugir da cidade, sair daquela loucura. Para encontrar refúgio no que eles chamavam de locus amoenos, um lugar agradável, idealizado, um verdadeiro paraíso pastoral. E nesse lugar, a regra era uma só: carpe diem. Aproveitar o dia, valorizar o agora e os prazeres simples que, na visão deles, só a vida no campo podia oferecer. Só que, para viver o presente de verdade, era preciso praticar o inutilia truncat, ou seja, cortar o inútil, se livrar de tudo que era supérfluo, que não agregava. Para quê? Para alcançar o objetivo final, a áurea mediocritas, a famosa mediania de ouro. Uma vida de equilíbrio, de harmonia, bem longe de qualquer tipo de excesso. Então qual era a receita de um poema árcade? Primeiro, muita razão e uma linguagem bem simples e direta. Esquece aquela complicação toda do barroco. Aqui a ordem é clara. Sujeito, verbo, objeto. O tema, a vida no campo, claro. E a forma, geralmente um soneto. O resultado, a simplicidade na sua forma mais pura. Agora a gente vai ver como esse movimento, que veio da Europa, ganhou uma cara completamente nova e super politizada quando chegou aqui no Brasil. O ponto crucial aqui é o seguinte: no Brasil, o arcadismo não foi só uma escola literária, foi uma ferramenta de luta. Muitos dos principais autores estavam metidos até ao pescoço na Inconfidência Mineira, usando a poesia para criticar o poder colonial e lutar pela independência. E quem eram esses poetas revolucionários? Nomes como Cláudio Manuel da Costa e Tomás António Gonzaga. É bom guardar esses nomes. Eles não eram só artistas escrevendo sobre o campo, eram intelectuais que usaram a poesia como arma e que arriscaram a própria vida em nome da liberdade. E talvez o maior exemplo dessa veia política toda sejam as Cartas Chilenas, uma série de poemas satíricos que circulou lá em Minas Gerais. Olha só esse trecho.
O autor está comparando, com muita ironia, os generais do Chile, que na verdade era um código para os governadores de Minas, com os nobres da Espanha, criticando a ganância e o jeito como a elite colonial acumulava terras e riquezas. A sátira aqui era afiada e muito perigosa. E é claro que tudo isso teve que ser feito no anonimato. O medo de perseguição era muito real. Hoje em dia, a autoria é quase toda atribuída a Tomás Antônio Gonzaga. Ele basicamente usou a estrutura do arcadismo para fazer uma crítica social e política muito contundente. Então, depois disso tudo, o que é que fica do arcadismo? Porque a gente ainda fala sobre esse ideal de vida simples. E aqui a gente chega numa grande ironia, um ponto que é fundamental. Essa fuga para o campo, na verdade, era o que a gente chama de fingimento poético. Esses poetas eram homens da cidade, da burguesia, que muito provavelmente nunca guiaram uma ovelha na vida. Mas o mais fascinante é que, mesmo sendo uma fantasia, a ideia que eles criaram sobre a vida simples se tornou tão forte, mas tão forte, que influencia nosso pensamento até hoje. Isso nos traz de volta para a nossa pergunta lá do início. Hoje, no meio do caos digital, do consumismo sem fim, a busca por uma vida mais simples, seja pelo minimalismo ou por um refúgio na natureza, ainda parece um ato bem radical, não é? O arcadismo nos mostra que esse desejo não é de hoje, e talvez a resposta continue sendo tão revolucionária agora como foi há mais de 200 anos.